Então, gente, a gente vai começar a falar sobre redes, né? E aí, a primeira coisa que a gente tem que observar quando a gente fala de redes é o conceito, tá? O conceito de redes é um conjunto de elementos ligados através de pontos, que eu também posso chamar de nós, com um objetivo específico. Ou seja, vou pegar um exemplo: a rede de telefonia. Qual é o objetivo específico? A comunicação, a rede de transportes, né? Transporte de pessoas, mercadorias, né? É, a rede fluvial, né? A drenagem das águas do continente para o oceano. Então, cada rede vai ter um objetivo específico e sempre é um conjunto de elementos ligados através de pontos, ou também posso chamar de nós. E isso é que vai determinar a conexão dessa rede. Se eu não tiver esses pontos e esses nós, eu não tenho o quê? Eu não tenho conexão, são apenas linhas isoladas, tá? Então, entendido isso, né, eu tenho que entender também que esses elementos eu posso considerá-los como fixos e fluxos, ou seja, os elementos fixos são aqueles que não se movimentam, eles estão parados, e os fluxos automaticamente são aqueles que se movimentam. Por exemplo, numa rede bancária, né, o que eu tenho? Eu tenho as agências bancárias, né, os bancos centrais, né, as matrizes das empresas, os prédios que estão ali fixos num determinado local, certo? E o que está circulando? Os dados, as informações, o dinheiro ou capital, né? Então, eu tenho os elementos de uma rede que estão fixos e o conjunto de elementos que estão se movimentando o tempo todo. E aí eles são os chamados fluxos, né? Existe uma coisa muito importante na questão da rede, e a gente vê isso o tempo todo, né? Eu tenho dois elementos que conversam entre si, que é o primeiro: as redes, elas colaboram para a caracterização dos aspectos políticos, econômicos e sociais de uma localidade, ou seja, né, quando eu tenho uma rede eficiente, essa rede vai atender a todas as necessidades das questões políticas, econômicas e sociais de uma localidade. Então, o que vai acontecer ali? Eu vou ter uma eficiência nesses serviços, né, nessa organização. Quando eu tenho uma rede que ela é precária, ela tem problemas, ela não é completa, ela é cheia de rupturas ou ineficiências, automaticamente esses aspectos políticos, econômicos e sociais, eles vão ser precários. Então, essa rede, ela colabora para a eficiência ou não desses aspectos políticos, econômicos e sociais. E, ao mesmo tempo, a própria rede, ela já é reflexo, ela já apresenta aspectos que são reflexos dessas condições políticas, sociais e econômicas. Por exemplo, pelo fato da nossa cidade, né, ter bairros pobres, o que eu tenho naquele bairro normalmente? Uma precariedade da rede de esgoto, uma precariedade na rede de transportes, a precariedade na rede de hospitais, precariedade na rede de escolas, né, na rede educacional. Então, eu tenho ali uma rede que é reflexo direto dos aspectos políticos, sociais e econômicos de uma determinada área, certo? Então, a gente pode pegar o exemplo de uma rede de transporte de um país extremamente pobre e de um país extremamente rico, né? Então, é claro, a gente visualiza claramente o que? A eficiência dessa rede, certo? Seguindo, a gente vai trabalhar basicamente com algumas redes, né, que são as mais importantes: transportes, telecomunicações e a rede de energia, né, o aspecto energético, né, no planeta. Então, a gente vai começar primeiro com a questão dos avanços das telecomunicações e dos meios de transporte, né?
Então a gente começa aqui com a aplicação de inovações tecnológicas no processo produtivo vem dinamizando diferentes setores econômicos. Quais são esses setores econômicos? Entre esses setores, os que têm contribuído com grande peso para a consolidação do espaço geográfico mundial globalizado são as telecomunicações e de transporte. Se a gente lembrar lá no início do ano, quando a gente falou que a globalização era o quê? Era o aumento basicamente da circulação de informação, mercadoria, capital e pessoas. O que proporciona a condição ou dá condições desses 4 elementos circularem pelo mundo? O setor de telecomunicações e o setor de transporte. E aí a inovação tecnológica ela vai trazer um dinamismo muito maior. Por que hoje a gente observa que a propagação do vírus, né, ela se dá de maneira descontrolada entre países e entre continentes? Porque na realidade a gente tem uma circulação muito grande de pessoas pelo mundo todo, e isso ocorre graças ao quê? Ao setor de transportes e telecomunicações também, porque a gente tem a comunicação entre os países, mas principalmente o setor de transportes que transporta essa população. Aí a gente entra entre as inovações tecnológicas provenientes da área informacional, aí a gente lembra da questão do computador, da telecomunicação ligada à área informacional. Nas últimas décadas, a gente vai destacar o quê? O desenvolvimento da informática, a instalação de cabos oceânicos intercontinentais, e aí depois eu vou colocar para vocês um vídeo mostrando esses cabos, que a gente diz assim, a telefonia ela se dá através do satélite. Antes de ter satélite, nós já tínhamos a ligação de telecomunicações entre continentes. Baseado nisso, como é que a gente teve essa comunicação? Por conta de cabos imensos ligando os continentes. Então eu vou botar um vídeo ilustrando isso para vocês. Depois a gente tem o lançamento de satélites artificiais, né, de comunicação, e a expansão do serviço de telefonia e da rede mundial de computadores. Porque a princípio eu só tenho telefone. Num determinado momento eu tenho a invenção do computador, e aí ela passa a ser anexada, né, ao serviço de telefonia, e a gente tem a criação da internet. No primeiro momento eu tenho internet só no computador. Hoje o que eu tenho? Eu tenho um smartphone. Então eu tenho em qualquer momento, em qualquer hora, eu posso ligar eu posso estar no meio da rua, no ponto de ônibus e falar com o Japão, né? E logo no início eu só tinha isso no computador. Quando eu só tinha no computador, eu tinha que estar próximo a um computador para ter conexão com o restante do mundo, né? Então eu tenho cada vez mais esse aumento da conectividade. A gente só não pode esquecer de um detalhe, e a gente vive isso muito intensamente nesse momento de pandemia. Lembra que nós falamos que a globalização é uma aldeia global onde todo mundo deveria ter acesso a todos os benefícios, mas na realidade o que a gente percebe claramente, principalmente nesse momento de pandemia, que a gente tem um grupo que tem acesso a tudo que a globalização pode nos proporcionar, e tem aqueles que não têm acesso a nada. Hoje eu estou na minha casa, se eu tenho meu dinheiro, eu tenho acesso, né, aos serviços básicos, a produtos, mas se eu não tiver o dinheiro, eu não tenho acesso. E quantos dos nossos alunos têm acesso à internet e quantos não têm acesso à internet? Quantos não têm nem o celular para poder ter o acesso à internet? Então a gente começa a ver acirrado aí uma questão que a gente já falou quando nós falamos a questão da desigualdade nesse processo de globalização. A globalização de fato não é para todo mundo. E os avanços nos meios de transportes, ele se deu com o desenvolvimento de quê? Dos aviões de cargas mais velozes, né? Eles percorrem um espaço maior num período menor, com maior autonomia de voo. O que é maior autonomia de voo? Capacidade de voar uma distância maior sem precisar descer para abastecer. A criação de navios com capacidade de transportar centenas de milhares de toneladas de produtos de uma única vez. O caso dos petroleiros, dos graneleiros, né? Graneleiros são os navios que transportam grãos, né, do agronegócio.
dos porta-contêineres e cargueiros de minérios. Hoje a gente, há um tempo atrás, a gente fala dessa questão da maior autonomia de voo, mas, por exemplo, a gente teve uma carga que saiu da China, né, para vir para o Brasil, só que ela, por um acaso, precisou parar em Miami, fazer uma escala para abastecimento. Ali ela ficou e foi confiscada, porque no caso dos Estados Unidos precisava do mesmo produto, né? E eles acabaram ficando com o produto que antes estava destinado, no caso, para o território brasileiro. Então aí a gente fala da questão da dinâmica, da logística do transporte. Claro que hoje é muito mais veloz e muito mais rápido, né, com menos paradas para poder chegar no lugar de destino. Uma grande mudança, né, nessa dinâmica do transporte foi a questão dos containers, né? Porque o que é um container? Um container é uma caixa grande que cabe muitos produtos. Então é muito mais fácil hoje o transporte de mercadoria através de containers, né? É uma maior quantidade, uma logística mais rápida e segurança também, né? A perda de material é muito menor. Sem contar que normalmente o container tem um padrão que ele sai de uma fábrica com os produtos, ele pode ser colocado num caminhão, do caminhão para o navio, do navio para um trem, do trem para um barco fluvial. Por quê? Porque ele tem um padrão que justamente para caber em qualquer tipo de transporte. Então eu ganho tempo, ganho segurança e perco cada vez menos produtos. E a gente inclusive tem containers que são até refrigerados para poder transportar os produtos que precisam de ter uma temperatura controlada, né? Essas inovações elas vão trazer algumas consequências. Então vamos lá. Primeira, diminuição significativa dos custos. Quanto mais produto, mais rápido, mais segurança, menos perda, vai barateando o preço desse produto, né? Então eu tenho uma diminuição significativa dos custos na transmissão de informações e no transporte de mercadorias, certo? Essa diminuição significativa dos custos, ela também vai trazer automaticamente outras consequências. Quais são elas? Possibilitou um aumento do volume de negócios entre empresas e governos de diferentes países, intensificando o quê? O comércio mundial. Olha aí a questão da globalização, que é o aumento da circulação de mercadoria, informações, capital, pessoas, né? A promoção da maior mobilidade de pessoas e produtos entre nações, né? O maior intercâmbio de informações com a criação da rede mundial de computadores e viabilizou a expansão das corporações multinacionais pelo mundo e fragmentando o processo produtivo. Vou trazer um exemplo, essa questão do maior intercâmbio de informações. Hoje a gente tem uma pandemia e o que a gente tem aí? A gente tem vários países pesquisando, né? Cada um no seu local. Só que o que eles estão fazendo? Eles estão compartilhando essas informações. Por exemplo, aqui no Brasil, nós de cara, né, sequenciamos o genoma do vírus. E aí o que foi feito? Isso é espalhado para toda a comunidade científica de vários países para acelerar o processo de quê? De tratamento, de vacina, né, de prevenção, certo? Então eu tenho aí o intercâmbio de informações. A gente nunca pode esquecer, eu canso de falar nas minhas aulas, informação é poder, né? Algumas informações, né, estão ligadas à produção industrial e à produção de lucro, então ela é fechada, mas em alguns casos, algumas informações é extremamente importante, é fundamental que ela seja compartilhada. No nosso caso, por exemplo, da pandemia. Quando a gente fala em viabilizar a expansão das corporações multinacionais, a gente, quando viu
Revolução Industrial, a Revolução Industrial ela começa em alguns países. Num determinado momento, com o aumento da possibilidade de transporte de mercadoria, telecomunicações, novas fontes de energia, essas corporações elas podem se espalhar pelo mundo, né? E mais ainda, né? A gente tem um processo de fragmentação do processo produtivo. O que que significa isso? Por exemplo, eu tenho um avião. O avião é um produto. Só que o que que eu tenho? As partes do avião que são produzidas na França, eu tenho as partes do avião que são produzidas na Alemanha, eu tenho as partes que são produzidas na Inglaterra, na Espanha e essas partes cinzas são as terceirizadas, que não são fabricadas pela Airbus. Ou seja, a Airbus ela tem uma parte da sua indústria na França, na Alemanha, na Inglaterra, na Espanha e compra ainda peças de outros países sem ser da Airbus, certo? De novo, voltando para o problema que nós temos hoje, né, na pandemia, a gente fala muito de ventiladores, respiradores. O que está acontecendo? Por exemplo, eu tenho alguns equipamentos que eles podem ser produzidos no território brasileiro, porém eu preciso de insumos, produtos primários que são produzidos em outros países. Quando eu pedi para vocês analisarem o vídeo numa aula anterior, a questão era essa: será que depois dessa pandemia, dessa dependência de receber produtos de outros países para a gente poder ter o acesso à vida no nosso país, será que algo não vai mudar nessa dinâmica econômica? Né? Essa interdependência, será que ela vai continuar a mesma? Eu depender de outro país para manter a vida no meu país, ou a qualidade de vida, ou a dignidade no momento de dificuldade, será que vai ser o mesmo? Então é isso que hoje, né, o mundo todo, né, olha para esse mundo pós-pandemia. Né? Não tem como a gente não ter algumas mudanças diante de tudo que vem acontecendo, dos desafios que essa pandemia vem impondo a essa dinâmica da globalização. Quando a gente fala de diminuição dos custos dos transportes, né, a gente fala que esse custo teve um impacto muito grande no comércio mundial. E quais foram as causas, né, dessas inovações? Primeiro, a substituição de matérias-primas e maquinários volumosos e pesados. O que a gente observa? Que os maquinários eles estão cada vez mais leves por conta das novas ligas de aço, né, que vão surgindo. Eles vão tendo seu tamanho diminuído e sua eficiência aumentada. A diminuição também dos microprocessadores, né, concentrado atualmente inclusive no Sudeste Asiático. Então o que eu tenho? Esse microprocessador, ele antes, quando surge o computador, ele é imenso, né? E os computadores foram diminuindo. Por que foram diminuindo? Porque os processadores, os componentes internos desse computador estão cada vez ficando menores, né? Lembra que eu já falei sobre a criação de containers, e aqui o container ele é um dado muito importante nessa dinâmica, porque a criação do container ele facilitou o transporte intermodal. O que vem a ser intermodal, gente? Intermodal é o transporte entre tipos de transportes diferentes, modalidades de transporte diferentes. Por exemplo, o container sai de uma fábrica num caminhão. Ele vai para uma rede ferroviária, ele é colocado no vagão de um trem e é levado até o porto. No porto, ele é retirado desse vagão, ele é transportado para o navio e chega em outro país. Né? Um container pode então sair de um navio, conectar-se à carroceria de um caminhão ou a um vagão de um trem, combinando os diversos meios de transporte, variando de acordo com a disponibilidade dos meios existentes em cada lugar. Por exemplo, no Brasil, basicamente, a gente tem o transporte rodoviário. Tem país que o transporte é basicamente ferroviário. Então, como é que eu
Brasil vendo para um país que o transporte é ferroviário, se o meu transporte é rodoviário. O container ele serve justamente para ser utilizado em qualquer uma dessas modalidades de transporte. E a produção de programas de computadores transportados via transmissão de linha telefônica. Por exemplo, a gente compra um antivírus. A gente espera chegar um CD em casa com o programa? Não, a gente recebe via e-mail, né? Baixa pela internet, às vezes nem por e-mail, a gente entra no site e faz um download. Quantos livros agora a gente compra pela internet? Quantas músicas, os filmes, né? Então toda essa produção hoje a gente tem o transporte através das chamadas infovias, né? Que não é carro, não é avião, não é trem, não é caminhão, na realidade é a rede de telecomunicações, tá? Coloquei vários mapas para a gente poder ter uma ilustração de que, vamos lá, rede de transporte formava um conjunto de eixos de circulação de pessoas, informações, capitais, mercadorias em um mesmo espaço geográfico. Então, o que eu tenho aí? Os critérios utilizados para caracterizar uma rede. Primeiro, a densidade, né? Quando a gente fala em densidade, a gente fala de quantidade de eixos de circulação concentrados em determinada área. Por exemplo, quando a gente olha ferrovia, tá? No Brasil, olha a densidade da rede ferroviária. Vamos para os Estados Unidos, olha a densidade da rede ferroviária, né? Então, olha, 3,4, Estados Unidos 29,8. Gente, quando eu tenho essa densidade, eu não penso, porque eles, né, investiram mais. Sim, mas para que a gente chegasse a esse panorama aqui, lá atrás teve um contexto geopolítico e econômico que interferiu, né, nessa distribuição da rede ferroviária pelo território brasileiro, tá? E aí o que eu tenho aqui? A conectividade, né? Eu não tenho, eu tenho que ver o que? Eu não posso ter redes isoladas. No Brasil, num país de tamanhos continentais, eu não posso ter redes isoladas. Eu até tenho, né? Mas quando a gente fala de transporte em nível nacional, a gente tem que ter uma conectividade. Senão, como é que eu saio do Rio de Janeiro para o norte ou nordeste do país? Certo? Rede de transporte ferroviário. Então, esse é o mapa da nossa rede de transporte. Em vista do tamanho do nosso território, a gente tem uma rede extremamente pobre. Pelo tamanho do nosso território, seria uma questão de economia ter uma rede de transportes ferroviários muito maior, tá? E aí tem várias questões que a gente vai ver mais à frente. Isso aqui são as ferrovias, né, concessionadas. Por quê? Ferrovia, transporte público é uma concessão, né? As empresas ganham o direito de explorar uma determinada rota, né? Vide os ônibus, né? E aí eles têm que atender. Se eles não atenderem, o certo é eles perderem essa concessão e entrar outra empresa. Só que, infelizmente, a gente sabe que no Brasil não é bem assim que ocorre, né? Principais ferrovias do território brasileiro, né? Aí aqui a gente observa a legenda. Lembrando, quando eu leio um mapa, eu tenho que ler a legenda, saber a que se refere esses pontos, não esquecer do título, tá? Como é que se deu a evolução das redes de transporte, né? O desenvolvimento das primeiras civilizações se confunde com os caminhos traçados pelos rios. Por quê? Pega uma floresta fechada, né? Por onde eu vou ter a facilidade de entrar numa determinada localidade? Através dos rios, né? A construção dos primeiros canais artificiais interligando diferentes cursos de água constituiu as primeiras redes de transporte, porque o nosso transporte era fluvial, através de barcos, né? A locomotiva marcou a época da segunda revolução industrial
E em muitos países a expansão da rede ferroviária se confunde com a própria história da formação territorial. As estradas de rodagem, e o que seriam as estradas de rodagem? É quando eu tenho aqui o transporte sobre rodas. Locomotiva, transporte sobre trilhos. Estradas de rodagem, transporte sobre rodas. Apesar de sua antiguidade, tornaram-se muito importantes com o desenvolvimento da indústria automobilística. Tá? A gente vai ver isso com mais detalhamento numa próxima aula. As inovações das obras de engenharia tornaram as vias mais rápidas e seguras. O transporte por dutos, que é uma rede de canalizações por onde circulam produtos petrolíferos, oleoduto e outros fluidos, né? E até produtos sólidos em solução ou em suspensão na água. As matrizes de transporte no mundo quais são? Os modos ou modais. Lembra de intermodal? Então, são os modos de transporte. Utilizados para efetuar transportes pode ser o rodoviário, sobre rodas, ferroviário, ferrovias, aquaviário. Eu tenho o hidroviário marítimo, rios e oceanos. O aéreo, os aviões, e os dutoviários, que seriam o quê? Os dutos, oleoduto, né? A escolha, isso aqui é muito importante, gente. A escolha do tipo mais adequado depende de uma combinação de fatores, principalmente a distância, o tempo, o percurso e o custo. Claro que alguns países não levam essas questões, né, em consideração e acabam pagando caro por isso, tá? Por hoje é só. Eu queria dar uma explicação para esse material que vocês vão ter no caderno, tá bom, gente?